Olá, queridos amigos, boa noite a todos. Nós vamos iniciar os nossos estudos desta noite, desta quarta-feira. E antes da gente começar o estudo, antes da gente fazer a prece, vou aproveitar e fazer um agradecimento ao querido Emanuel, lá da Baixada, que fez essa linda camisa para a gente, mandou de presente, do livro Seu José de Moraes. Vou virar de costas. O Emanuel, isso é a arte lá do Emanuel da Baixada, ele sempre nos presenteia com essas coisas, né? Não, essa é só minha, não dá para comprar. Agora, se vocês quiserem leiloar ela, eu leiloo, né? Lance mínimo R$1.000, quem dá mais, eu já tirei ela agora, se alguém dá 2.000, eu já vendo. A Suzy já deu 2.000 ali, ó. Não, você fez assim, Suzy, não, você fez... Bom, tá certo, né? Muito bem. O Emanuel é um grande colaborador que sempre está ajudando a gente, né? As canecas ficaram lindas, né? Vocês vão ver depois. Ele já fez as canecas, inclusive eu estive em São Paulo há algumas semanas, já trouxe as canecas, já estão aí. Ficou muito legal. Ele é muito bacana e nos ajuda sempre nesse sentido, né? Então eu estou aproveitando para agradecer o Emanuel por essa gentileza, né? Muito bem. Dado aí os recados, vamos então fazer a nossa prece para podermos ir ao tema da noite. Convidamos a todos, como de hábito, para a oração. De uma maneira simples, de uma maneira objetiva, mas obviamente profunda, nós vamos pedindo à espiritualidade amiga que nos ampare, que nos proteja, que nos auxilie e que nos envolva, a fim de que todos nós, munidos do interesse e da vontade de estudar, o desejo sincero de nos renovar, possamos, através de mais um estudo, adquirirmos não só o conhecimento, mas, sobretudo, o ideal, o objetivo de uma transformação interior. Sempre nos nossos estudos, nós arejamos a nossa mente, refletimos mais profundamente sobre a vida, sobre a nossa própria existência, e com isto vamos melhorando a nossa caminhada. Que o amigo Jesus nos fortaleça, que o amigo Jesus esteja sempre conosco, nos proporcionando esta paz que todos nós necessitamos e que muitas vezes é um tanto que difícil de alcançarmos. Que assim seja. Bom, como todos sabem, a gente esteve esse último final de semana em Feira de Santana, na Bahia, realizando um evento em parceria com Lindomar Coutinho, que é o nosso querido amigo, que estará aqui conosco a partir de segunda-feira. E lá nós fizemos 2 seminários e Lindomar também fez 2 seminários. O tema central, até pelo dia de finados, era perda de entes queridos. Embora nós tenhamos feito no domingo uma abordagem um pouco diferente, falando de morte, mas a morte no sentido da morte do homem velho e o nascimento do homem novo. E no sábado nós desenvolvemos o tema Amor sem a Deus, que se referia à partida das pessoas que nós amamos por conta da desencarnação. E como o seminário não foi gravado, ele foi só presencial, nós no estudo de hoje acabamos pensando alguma coisa do seminário, acabamos pensando alguma coisa do que foi falado lá, para que a gente pudesse trazer aqui para as nossas reflexões, tá certo? Então é isso que nós vamos fazer na noite de hoje. Eu me esqueci de um recado, eu vi a Regina ali agora, eu me lembrei. O bazar começa quando, hein, Regina? Amanhã, né? Amanhã começa lá o nosso bazar, lá na Rua Pernambuco, né? Na Rua Pernambuco, lá onde era lá, era o que lá? Anita Copos, lá onde era Anita Copos, tá? Então a partir de amanhã, repete para mim. Número 3245, tá certo? Vamos passar lá, prestigiar naturalmente. Muito bem, vamos então ao tema. Fabrício Carpinejar, ele é um filósofo brasileiro, escritor,
E ele fala muito sobre o luto. As palestras que ele faz, ele se dedica a referir-se à perda de entes queridos. E tem uma palestra do Carpinejar em que ele faz referência a um episódio que inclusive foi filmado à época, até tem na internet, de uma mãe que perdeu o seu filho de 10 anos de idade, que morreu, e no velório, enquanto estavam velando o corpo, a mãe decidiu fazer uma homenagem ao filho. Ela encheu a capela onde o corpo estava sendo velado, ela encheu de balões, estes balões que normalmente se usa em festas de aniversário, e ali deixou os balões. Enquanto ela naturalmente, como mãe, chorava à beira do caixão, velando o corpo do filho, um dos balões se soltou da outra extremidade da sala e veio, cruzou toda a sala onde estava sendo velado o corpo e pousou na mão da mãe que chorava a morte do seu filho. E aí o próprio Carpinejar, ele faz a pergunta: como explicar isto? E aí ele conclui a sua fala dizendo assim: dar colo a um filho morto é como segurar um balão. É tão leve, mas ao mesmo tempo é tão pesado. E realmente é pesado. Esse entendimento falso que algumas pessoas propõem de dizerem assim: mas nós somos espíritas, e como espíritas, nós lidamos com a morte de uma forma diferente. É verdade. Na condição de espíritas, nós lidamos com a morte de uma forma diferente, no sentido de não nos revoltarmos com Deus, de não nos revoltarmos com a vida, mas dói do mesmo jeito. Para quem é espírita, para quem é evangélico, para quem é católico, para quem não tem religião. E quando nós falamos de desencarnação das pessoas que nós amamos, existem aí 3 pontos cruciais, 3 pontos que merecem a nossa atenção. O primeiro deles, a própria inevitabilidade da morte, ou seja, vamos morrer. Não há como evitarmos isso. E para algumas pessoas, nem é tão difícil lidar com a probabilidade da própria morte, mas é muito mais difícil lidar com a morte daquelas pessoas que nós amamos. Há quem não pare nem para imaginar a possibilidade de perder um ente querido. Bom, então, em relação a este ponto, nós poderíamos pensar assim: se perder uma pessoa que nós amamos dói, e realmente dói, poderemos fazer doer menos. Isso nós podemos fazer. Deixar de sentir a dor da perda. E observem, toda vez que eu usar a palavra perda, aqui eu estou colocando a palavra perda entre aspas, ok? Para não ter que ficar falando isso toda hora. Perda entre aspas. Como não há, de forma alguma, evitar a dor da perda, nós podemos pelo menos fazer doer menos. E como é que nós fazemos doer menos? Muito simples. A gente faz doer menos quando a gente se prepara para isto. Quando a gente fala sobre isso, não só sobre a morte. Quase tudo na vida, e nós já estudamos isso aqui, tem muito a ver com a nossa percepção. Por exemplo, quando nós estudamos Elizabeth Bishop foi uma grande poetisa e escritora do século XX, e ela propõe uma pergunta. Ela pergunta assim: em que consiste a segunda metade da vida? E Christian Dunker, que é um psicanalista brasileiro, ele faz uma análise desta pergunta de Elizabeth Bishop. E ele diz que a segunda metade da vida consiste em perder. Que na segunda metade da vida nós vamos perder, desde coisas simples até coisas mais significativas. Por exemplo, na segunda metade da vida nós perdemos o açúcar. Porque vem a diabetes, e alguém vai dar, açúcar não, né?
Nós perdemos o sal, porque a pressão alta, o problema no coração, não pode sal, não pode sal. E aí nós perdemos o nosso cachorro, nós perdemos os entes queridos, nós perdemos vitalidade, nós perdemos saúde. É o fenômeno natural do envelhecimento. E Elizabeth Bishop propõe que a gente possa perder, mas ao mesmo tempo ganhar. E o que é perder e ganhar? É saber perder e ganhar experiência. E como é que se faz isso na segunda metade da vida? Se preparando na primeira metade. Se durante o período, primeira metade da vida, eu tenho uma vida produtiva, eu estudo, eu trabalho o autoconhecimento, eu compreendo o sentido da vida, eu tenho um entendimento mais amplo do significado da existência, na segunda metade da vida, à medida que eu vou perdendo, eu vou ganhando, porque a minha perda vai ser ganho no sentido do ganho da experiência. Quando estudamos Martin Heidegger, filósofo alemão, ele nos fala da importância de refletirmos a respeito da existência, e ele coloca a existência humana de duas formas. A pessoa que tem uma existência inautêntica, ele usa essa palavra, significando que a pessoa que tem uma existência inautêntica é aquela pessoa que foge da dor, que foge do sofrimento. E a existência autêntica, e aquela pessoa que vive a existência autêntica é aquela pessoa que compreende a finitude da vida e busca um sentido existencial. E é isso que nós temos que buscar. A pessoa autêntica é aquela que considera a finitude da vida, vida física, e busca um sentido existencial. Quando nós trabalhamos isto, nós conseguimos fazer com que a nossa vida valha a pena e conseguimos sofrer menos, porque o nosso entendimento da existência se modifica. Para que não fiquemos naquela perspectiva pessimista de Schopenhauer, o grande filósofo pessimista de todos os filósofos, Schopenhauer é considerado o mais pessimista de todos. Tanto é que, no pensamento de Schopenhauer, a vida é um pêndulo que se estabelece em dois extremos: o sofrimento e o tédio. Schopenhauer diz que a nossa vida é a dor e o sofrimento de querermos algo que nós não temos. E quando nós temos, depois de ter, nós enjoamos e caímos no tédio. Para daqui a pouco começarmos tudo de novo, e buscarmos do sofrimento. Quando conseguimos, caímos no tédio e vamos para o outro extremo. Daí a perspectiva dele da vida ser um pêndulo, ou da própria mitologia grega, que traz o mito de Sísifo. O mito de Sísifo é o mito de um rei que enganou os deuses, e os deuses, furiosos com ele, o condenaram a rolar uma pedra montanha acima, e quando a pedra chegava em cima, ela descia do outro lado, ele empurrava de novo, chegava em cima, ela descia do outro lado, e ele foi condenado a empurrar esta pedra eternamente. E o mito de Sísifo é muito comparado à própria vida humana, de sofrimentos e de dores. Quando nós temos um entendimento mais amplo da vida, a vida não se resume a isso, e isso serve para a morte. Então nós já explicamos como lidar com a inevitabilidade da morte. O segundo ponto crucial sobre a morte, é a questão da preocupação para onde vão os nossos entes queridos. Ainda que a gente acredite que a vida continua, fica sempre a dúvida, para onde eles vão? E assim, a princípio, nós podemos dizer que morrer é uma coisa tranquila. Partimos de um princípio que morrer, tudo bem, nós deixamos o corpo e vamos para o plano espiritual, e temos exemplo disso. E eu citava em Feira de Santana o próprio exemplo de Dona Linda, mãe de Lindomar, que morreu numa sexta e no domingo voltou para o centro, em companhia do Dr. Hans, consciente que estava desencarnada, bem, para rever a família, para rever os trabalhadores, e ainda já queria trabalhar. A mãe de Divaldo Franco, ela, quando já estava bem velhinha,
ela sempre insistia na pergunta para Divaldo: Divaldo, é hoje? É hoje que eu vou morrer? Ele dizia: mãe, não sei se é hoje. Passava mais uns dias: ô Divaldo, é hoje que eu vou morrer? Até que ele perguntou: ô mãe, você quer saber por quê? Ela disse: para mim me arrumar. Como é que eu vou chegar de qualquer jeito do outro lado? Eu tenho que vestir uma roupa boa, passar um batom, para mim chegar bem do outro lado. Eu não posso morrer de qualquer jeito, né? E ela ainda acrescentou assim para ele: olha, e quando eu morrer, você pode chorar, mas não chore muito. Não vá fazer a gente passar vergonha, afinal de contas a gente é espírita. Então você chore, mas não chore demais não, né? Então assim, a princípio é legal, tudo bem, mas, sempre tem um mais, né? Sempre tem um mais. Lá na pergunta 163 e 164 do Livro dos Espíritos, Kardec trata da perturbação após a morte. E ali os Espíritos esclarecem a Allan Kardec que nem sempre morrer de imediato é uma libertação. Que o Espírito pode passar por um processo de perturbação por horas, dias, anos e até séculos. Aí a coisa engrossou um pouco. E para quem trabalha em sessão mediúnica, para quem trabalha com desobsessão, sabe disso. Porque a coisa mais comum do mundo são espíritos se comunicando, alguns revoltados, alguns que não sabem que desencarnaram, outros perdidos, outros apegados. Muito bem. E essa questão, como é que a gente resolve? Bom, essa questão a gente não resolve, a gente confia na misericórdia divina. A gente confia na misericórdia divina. Onde estiver o nosso ente querido, estará sob a proteção de Deus. Onde estiver nosso ente querido, estará sob a proteção divina. Ponto. Então aí a gente confia. Aí entra a convicção da nossa fé. Ainda que esteja sofrendo, é um processo de depuração para que o espírito alcance um patamar evolutivo maior e a partir daí consiga ficar em paz. É esta compreensão que a gente tem. E é interessante, eu vi outro dia um orador, e aí assim, quando a gente ouve essas coisas, a gente tem a certeza absoluta da misericórdia divina, né? A história parece-me que foi contada pelo Chico, em alguma oportunidade, de um casal que tinha uma filha pequenina, de 3 anos, e o marido gostava muito de pescar. E num belo dia, por insistência do marido, a esposa o acompanhou, junto com a filha. E eles pegaram um pequeno barco para pescar, e ali onde estava, o rio, pegou uma correnteza, a menina acabou caindo do barco, e por mais que eles tentassem salvá-la, ela acabou morrendo afogada, com 3 anos de idade. É evidente que isso causou um trauma, causou uma tristeza, o homem nunca mais voltou a pescar, nunca mais entrou no rio, e depois de alguns anos, a mulher engravidou de novo, teve uma outra filha. E quando essa filha já estava com quase 3 anos, o marido disse assim para a esposa: hoje eu vou voltar a pescar. Ela disse: não, mas você não lembra o que aconteceu, a tragédia? Ele disse: não, mas tudo passa nessa vida, a gente não pode ficar apegado à tristeza, já aconteceu há tanto tempo, nós já tivemos outra filha, eu vou pescar. Você não quer ir comigo? Não, eu não vou porque eu tenho lembranças terríveis. Não, vamos, vai até servir para a gente renovar. E ela aceitou. E eles então foram para o barco, entraram no rio, e assim que eles começaram a navegar no rio, a menina, a filha, disse assim: papai, cuide direito de mim, hein? Para mim não cair do barco e morrer de novo. Essas coisas são extraordinárias, né? É óbvio. A menina nem sabia da história. É claro que com 3 anos os pais não contaram o que tinha acontecido com a tragédia da irmã, que na verdade era o mesmo espírito. Então aí a gente vai confiando na providência divina. Bom, esclarecido esses 2 tópicos, vamos para o terceiro. E agora nós vamos ficar no terceiro, porque o tema central da palestra era amor sem a Deus. E aí a gente poderia levantar a seguinte questão: se quando nós amamos e perdemos, sofremos,
será que não valeria a pena não amar? É uma boa pergunta, né? Se eu amo e a hora que eu perco eu sofro, talvez fosse melhor não amar, porque aí não haveria o sofrimento. Bom, e para responder essa pergunta, nós colocamos aqui alguns itens para que a gente possa refletir. O primeiro deles: se não existe morte, não existe a Deus. Existe até logo. Então aí a gente vai na base da doutrina espírita. Quais são os princípios básicos do espiritismo? Existência de Deus, pluralidade dos mundos habitados, reencarnação. Que mais? Que mais? Comunicabilidade com os espíritos. E a última, sobrevivência da alma. Então, o espírito sobrevive à morte do corpo. Então não é a Deus, é até logo. E aí a gente se esquece de uma coisa muito interessante. Quando você morre aqui e se tem um sofrimento muito grande, a gente se esquece que se nasce do lado de lá. Olha só, aqui talvez a gente não se lembre, mas lá no nosso lar, André Luiz fala da reencarnação de Dona Laura. Dona Laura era uma trabalhadora do nosso lar, e que quando ia reencarnar, ela falou da sua aflição. Embora fosse um espírito já com uma evolução, ela estava com medo de reencarnar. E por que ela estava com medo? Ela estava com medo por causa de 3 coisas. O esquecimento, porque ela iria esquecer de tudo que viveu no plano espiritual. Ela estava com medo da hereditariedade, da questão da genética, e ela estava com medo da influência do meio, a família que ela ia nascer. A própria influência poderia trazer algum sofrimento para ela. E aí eu vou fazer um parêntese sobre essa questão, que isso que eu vou dizer agora é um tópico da minha palestra do IMPAMED. Hoje em dia, a comunidade científica, ela tem uma tendência a pensar que não existe livre-arbítrio. A comunidade científica tem essa postura. E por que eles têm essa postura? Eles não estão de todo errado, porque a comunidade científica se posiciona assim: bom, se nós temos uma série de atitudes que são consequências do nosso inconsciente, dos traumas que nós vivemos, e nós estamos num automatismo cerebral, moldados pelas nossas experiências da infância, e aí nós sofremos a influência da genética, nós sofremos a influência da cultura onde nascemos, nós sofremos a influência da família que nascemos, nós sofremos a influência das pressões que existem. A partir daí, que livre-arbítrio a gente tem? Praticamente nenhum. Então, a comunidade científica, ela vai nessa direção. Aí, a gente lembra o Livro dos Espíritos, que diz que nós temos liberdade de pensar e temos liberdade de agir. Se nós não tivéssemos livre-arbítrio, seríamos uma máquina. Está lá no Livro dos Espíritos. E aí então a gente fica no meio da coisa. O que a gente precisa pensar? Assim, quanto mais autoconhecimento e autonomia emocional, mais prevalece o nosso livre-arbítrio. Quanto menos conhecimento de si mesmo, quanto menos autonomia emocional, mais estamos sujeitos às coisas que interferem na nossa vida. Essa é a matemática. Inclusive a própria hereditariedade. Quando o espírito não tem conquistado uma grande evolução, ele fica sim à mercê daquilo que nós chamamos de hereditariedade. Dos pais passarem para os filhos, dos filhos passarem para os pais. Quando o espírito já goza de uma evolução maior, a evolução do espírito se sobrepõe à matéria, inclusive à genética. E o espírito supera aquilo, certo? Então, isso é um tópico que eu aqui acrescentei. Então, olha... Então, morreu a pessoa aqui, isso aconteceu com meu pai.
Quando meu pai morreu, há 2 anos e pouco atrás, uma das questões que eu fiz foi o seguinte, porque talvez essa seja a grande dificuldade da morte, né? A separação, ainda que momentânea, a separação. E eu questionei os espíritos assim: olha, eu não estou triste porque meu pai desencarnou, eu sei que a vida continua, mas eu fico pensando na tristeza avassaladora que ele deve estar sentindo, porque não vai acompanhar o crescimento dos netos, muito menos não vai acompanhar o crescimento dos bisnetos, não vai conviver mais com os filhos, e pior de tudo, não é? Vai ser arrancado da relação conjugal depois de quase 50 anos de casamento. E aí os espíritos me disseram assim: a sua análise é defeituosa, você está analisando só um ângulo da questão. E eu disse: bom, então vocês me mostram outro ângulo. E eles disseram: muito simples, existe por um lado essa tristeza, mas por outro lado uma alegria muito grande, porque o seu pai já reencontrou a mãe desencarnada, já reencontrou o pai desencarnado, já reencontrou amigos de longa data que haviam desencarnado, outros parentes tantos que estavam esperando, e aqui foi uma festa desse lado de cá. Então assim, quando a pessoa morre, a gente chora, eles fazem festa do lado de lá. Quando a pessoa nasce, a gente fica feliz aqui, e eles ficam tristes lá, porque houve uma programação. Quando nós saímos do mundo espiritual, nós deixamos amigos, deixamos alguém que endossou a nossa reencarnação, que agora a gente nem se lembra, quando a gente desencarnar vai lembrar. Muito provavelmente, por exemplo, o nosso anjo da guarda nos acompanhou até o momento da reencarnação, e eles estão lá, na expectativa que tudo dê certo, e que a gente desencarne da melhor maneira possível. Então, esse é o primeiro ponto, não existe morte. Se não existe morte, não existe a Deus. Aliás, é bom que se diga, nós podemos perder uma agulha dentro de casa e nunca mais achar, sim ou não? Sim. Nós podemos perder um botão de camisa dentro de casa e nunca mais achar. Só que as pessoas que nós amamos, nós não perdemos jamais, porque elas estão ligadas a nós justamente pelos laços de amor, certo? E aí eu me lembro de um pensamento muito interessante, que às vezes as pessoas dizem assim: rapaz, eu perdi um negócio, e eu achei o negócio no último lugar que eu procurei, eu achei. Mas é evidente que você vai achar no último lugar que você procurar, porque quando você achar, é o último lugar que você vai procurar, porque ninguém vai achar e continuar procurando, não é? Então, não é? Você vai achar no último lugar que você procurar mesmo. O segundo ponto é aí eu vou voltar no primeiro item, a gente estar conectado à morte, falar sobre a morte. Eu não estou dizendo que a gente tem que pensar o dia inteiro sobre morte, ninguém está dizendo isso, mas assim, pensar a respeito. E se eu vier a desencarnar? Porque esse é o grande desafio. Vamos voltar de novo à questão da dor, a nossa morte. Vamos pensar na nossa morte, né? O Klaus perguntou ontem para a pessoa estava reclamando que o Klaus estava muito mal, ele disse assim: você não quer desencarnar e reencarnar de novo? Ele disse: não quero, não quero, então, tipo assim, então não reclame não, vá tocando aí do jeito que está. Vai ser um impacto para todos nós, não é? Eu considero, isso eu já disse aqui muitas vezes, eu considero morrer um dos maiores desafios, uma das experiências mais desafiadoras que nós vamos viver, ainda mais se for de repente, porque de uma hora para outra, sim, dona Elza, não adianta a senhora baixar a cabeça não, eu sei, eu li daqui o seu pensamento, né? Mas não adianta, porque de uma hora para outra, olha só, você despertou, o que aconteceu? Passei mal, me deu uma dor de cabeça forte, acordei aqui nesse hospital. Você não está sabendo que a dor de cabeça forte foi um AVC, e você foi para o Beleléu. E mesmo que você esteja bem, você não foi para o umbral, você não ficou preso ao corpo, você foi amparado, está legal, está lá no hospital.
Eu tenho dificuldade com isso. Tanto é que eu não consigo dormir em hotel. Sabe o seu travesseiro que você adora? A cama. Não tem que esse negócio, eu só dormo desse lado da cama. Se a mulher quiser trocar, de jeito nenhum, esse é meu lado da cama. Nem o lado, nem a cama. Acabou. Sabe a sua casa? Acabou. Entendeu? Sabe o centro que você ia? Você pode de vez em quando visitar como espírito, mas acabou. E pior, se passar uns 10 anos, já ninguém mais vai lembrar de você. Você vai ser no máximo um retrato em cima da mesa. Se passar 20 anos, nem retrato mais tem. E outras pessoas estarão morando na sua casa, dirigindo o seu carro, quem sabe até casado com a sua esposa. Eu estava jantando com uma pessoa, e essa pessoa perguntou assim para o outro que estava sentado, eu não vou citar o nome das pessoas, porque eu não pedi autorização. E a pessoa perguntou assim, me diga uma coisa, e se você morrer, e a sua mulher casar com um amigo seu, como é que você vai ficar? Ele disse, pelo amor de Deus, nem diga um negócio desse, eu acho que eu mato um. E aí a pessoa perguntou assim, então era melhor que ela casasse com o inimigo seu? Sim, porque se ela vai casar com alguém, preferível que seja um amigo, porque vai cuidar da sua esposa. Se casar com o inimigo é pior ainda, não é? Pense aí, a esse respeito. Você desencarnado, né? Não é assim? Não é complicado isso? Imagine se você tiver que passar pela experiência que passou André Luiz. Pô, também sacanagem, podiam ter avisado ele, né? Podia ter avisado, não vai não, não vai lá não, não vai visitar a sua esposa não, o negócio está complicado lá. E o pior ainda, usando o pijama do cara, né? Acho que o pior foi isso, usando o pijama do cara. Veja só que coisa, não é? Então, assim, aí, se a gente começa a estudar sobre a morte, pensar na naturalidade dela, as coisas talvez fiquem um pouco mais fácil. E a gente ainda precisa lembrar, isso também nos ajuda a compreender, que o mundo espiritual, ele está logo ali. Aliás, o mundo espiritual começa aqui. Se nós estamos cercados de espíritos, o mundo espiritual não é lá, o mundo espiritual é aqui. Então, o seu ente querido que foi embora, não ligue não, ele foi logo ali. Às vezes está por aqui. Eu costumo dizer assim, quando algum cliente meu pergunta assim, e quando esse cliente tem conhecimento espiritual, é claro. Aguinaldo, será que a terapia vai dar certo? Será que nós vamos conseguir? Eu digo, tem 4 pessoas querendo que dê certo. Então, a gente está bem. E a pessoa diz, 4 quem? Eu digo, primeiro você que procurou a terapia. Penso eu que você quer melhorar. Sim, eu quero. Segundo eu, que estou aqui para atender você e fazer tudo o que é possível para você melhorar. E quem mais? Bom, o seu anjo da guarda, que deve ter intuído você vir aqui. E quem mais? O meu anjo da guarda, que deve estar torcendo para eu fazer um bom trabalho. Então nós estamos em 4. Pode até dar errado, mas tem muita gente ajudando, tem, não é? Que é essa presença que os espíritos têm em relação a nós. Olha só como isso é verdadeiro. Quase sempre, quando eu tenho viajado, principalmente para a Bahia, a gente tem tido a presença de trabalhadores desencarnados da nossa casa. Lá em Feira de Santana, por exemplo, pelo menos tinha mais gente, mas o Fernando Ragnoli estava lá conosco, assistindo a palestra, assistindo o seminário. Quem não conheceu, Fernando Ragnoli foi um trabalhador da casa, que não desencarnou há muito tempo. Ele desencarnou no período da Covid, né? Ele foi vitimado pela Covid e acabou desencarnando. Ele estava lá assistindo, para ver como eles estão perto, né? E aí eu estava falando de perda de entes queridos, e aí eu me lembrei de citar o meu pai, quando ele tinha desencarnado, como aconteceu, como foi, e eu citei o episódio da desencarnação dele. Lindomar, que estava assistindo ali na primeira fileira, se emocionou um pouco. Tudo bem. E aí, quando eu terminei e me sentei, ele disse assim para mim, não foi você que lembrou de falar da morte do seu pai. Ele se aproximou de você e lhe inspirou lembrar o episódio da desencarnação dele. E aí, quando você começou a contar a história, ele saiu da tribuna, passou aqui por mim e disse assim, veja só, quando eu estava na terra eu nem conversava, agora já estou inspirando o orador a fazer palestra.
né? Então, os nossos entes queridos não estão lá, eles estão aqui, bem próximos de nós. E ainda assim, se alguém disser assim, poxa, Aguinaldo, mas é muito difícil. Assim, tá, a gente está entendendo a tua explicação, tua linha de raciocínio, afinal o tema é amor sem a Deus. Mas e se tiver muito difícil, e se mesmo assim a gente não dá conta? Tá, aí a gente vai trabalhar um verbo muito complicado, que é o verbo aceitar. A gente precisa trabalhar a aceitação. A maioria de nós dizemos que aceitamos, mas não aceitamos. E não é só a morte. Tem um monte de coisa que a gente diz assim, não, para mim tudo bem, ó, tá de boa, já perdoei. Ó, para mim tá de boa. É mentira. É mentira. Porque a gente sempre fala de ilusões. No livro O Homem e Suas Buscas, psicografado por Lindomar Coutinho, Samuel Bulamarque, quando fala de ilusões, ele fala da ilusão, da ilusão, da ilusão. E ele fala de 3 níveis de ilusões. Um já é difícil. Ele se reporta a 3 níveis de ilusão. Então, assim, é uma coisa que a gente vê muito acontecer. Não, eu aceitei. Eu não posso ter filho? Não, eu aceitei, de boa. Mentira. Em grande parte das vezes, e ela não está mentindo para a gente, é um processo chamado auto-engano, ela está mentindo para ela mesma, porque nem ela sabe que ainda não aceitou. O processo, né, e a aceitação. Tem uma lenda árabe, muito bonita, que ajuda a gente nesse processo de aceitação. Havia um casal que morava bem próximo do deserto, o homem, ele era vendedor, e ele saía, ficava dias fora, vendendo as coisas que ele, canecos, panelas, esse tipo de coisa, para o sustento da família. E esse pai, ele tinha uma paixão, que era o seu filho, um menino de 10 anos de idade. Era a paixão da vida dele. E um dia o pai saiu para viajar, e um dia antes do pai chegar, o menino sofreu um acidente e morreu. E aí então a mãe ficou com 2 desafios. Primeiro, lidar com a morte do filho. E segundo, dar a notícia ao pai quando ele chegasse. Como é que ela ia dizer ao marido que o filho, a pessoa que ele mais amava na vida, tinha morrido? Como dizer isso a ele? E o pai chegou no dia seguinte, como sempre fazia. Cadê meu filho? Cadê meu filho que não veio me dar um abraço? Onde que ele está? E a esposa dele disse assim, meu bem, nós já vamos ver nosso filho, mas antes eu queria que você me ajudasse a resolver um problema. Ah, mas tem que ser agora? Acabei de chegar de viagem, estou com saudade dele, depois a gente conversa. Não, é um problema sério, eu preciso que você me ajude a decidir uma coisa. Tá, o que é? Então me diga. Diz, olha, você sabe que aqui na região tem muitos assaltos, muitos assaltantes, é uma região perigosa. Sim, eu sei disso. Pois é, um viajante passou por aqui, estava em viagem, e ele estava carregando uma joia lindíssima, uma pedra preciosa de um valor inestimável. E com medo do assalto, ele pediu que eu guardasse esta joia, para que ele, quando voltasse, passasse aqui e pegasse a joia. E o que é que você fez? Eu guardei a joia. Eu peguei a joia e prometi a ele que eu ia cuidar da joia para ele, até ele voltar. Sim, e qual é o problema? Então, mas o problema é que a joia é muito bonita. Eu nunca tive uma joia tão linda assim. E eu não estou querendo devolver. A joia é muito linda. Eu queria ficar com a joia para mim. O que é que você acha? De jeito nenhum, você está errada. Você não pode fazer isso. A joia não é sua. Ainda que você esteja cuidando da joia, a joia não lhe pertence. Você deve devolvê-la. Ela disse, que bom. Que bom que você pensa assim. Porque na verdade, eu já devolvi. Essa joia é o nosso filho, que Deus deixou conosco para que cuidássemos por um tempo. Enquanto você viajava, Deus veio buscar o nosso filho e eu entreguei a Deus, o verdadeiro dono. E aí assim a gente compreende que a gente precisa aceitar. E aí, para a gente encerrar, o que a gente poderia dizer? E aqui eu vou pedir licença para repetir uma história, porque eu já contei essa história. Diante disso que nós falamos, desta reflexão,
eu queria fazer uma última reflexão. Eu tenho certeza. Quando nós consideramos, quando nós percebemos, quando nós avaliamos a fragilidade da vida, a vida é frágil. A vida é frágil. A gente precisa começar a amar hoje. A gente precisa começar a perdoar hoje. A gente precisa começar a oferecer o perdão hoje, antes que seja tarde demais. Porque a nossa vida pode nos surpreender. E tudo aquilo que você planejou fazer, não dá tempo fazê-lo. E aí é que eu vou repetir a história para encerrar o nosso estudo. Quando eu estudava, há muitos séculos atrás, modéstia à parte, eu era um bom aluno, né? Naquela época, né, primeira série, segunda série, da segunda série até a quinta série, eu tive a mesma professora, e sempre o primeiro da classe. Fechava o ano em notas 3 meses antes do ano acabar, e ela gostava muito de mim, e eu gostava muito dela. Chama-se, porque ela não morreu, Dona Ione. E a gente tinha uma relação muito boa, porque eu sou de uma época, e muitos daqui são desta época, que professor ou professora era a nossa segunda referência. Depois do pai e da mãe, o que a professora falava era lei, e ninguém ousava desafiá-la, certo? Se bem que também era uma época que a professora tacava giz, apagador, régua na nossa cabeça, e também podia, não ia presa, não respondia processo e nada, diga-se de passagem isso. Mas a gente tinha uma boa relação, uma relação excelente. E eu me lembro, por exemplo, que quando eu fechei a 4ª série, eu estive na casa dela e ela me presenteou com um livro. Muito bem. Isso faz mais ou menos 35 anos, 34 anos desses episódios. Um dia desses, eu atendi uma cliente pela primeira vez, estava lá fazendo a anamnese, né, que é o que a gente faz na primeira consulta da pessoa, e algo me chamou a atenção nela, o sobrenome. Aquele sobrenome não me era estranho, e aí no final da terapia eu resolvi perguntar. Eu disse: mas esse seu sobrenome, por acaso você tem um grau de parentesco com fulano de tal? É só, é minha mãe. Sua mãe? Minha mãe. É sua mãe? Minha mãe. Sim, mas ela foi minha professora. Ela ainda não morreu? Não. Está lá, mora no mesmo lugar, na mesma casa, no mesmo endereço. E será que você me autorizaria a visitá-la? Claro que sim, fica à vontade, quando você quiser. E é uma cidade aqui vizinha. E aí um belo domingo, o Agnaldinho foi comigo. Nós pegamos o carro, fomos até lá, e aquela história, né, das nossas memórias afetivas, né? É uma coisa impressionante isso, porque quando eu entrei no portão da casa, fantástico isso, era o mesmo jardim, do mesmo jeito, 38 anos se passaram, era o mesmo jardim, as mesmas árvores. Eu fui bem devagar caminhando para sentir toda aquela emoção, e fui pensando assim: nossa, a gente vai dar muita risada, né? Porque eu vou lembrar de alguns episódios, de algumas situações, com certeza ela vai lembrar também. A porta de madeira, a mesma, já desgastada pelo tempo, mas era a mesma. Toquei a campainha, a filha veio me atender, e Dona Ione estava almoçando, e se levantou quando eu cheguei, e eu dei-lhe aquele abraço apertado, muito apertado, emocionado. E ela me olhou para a filha, e disse assim: quem é esse? E a filha me disse: eu esqueci de falar, já há 10 anos que ela está com Alzheimer, ela não conhece ninguém, nem da família, nem coisa alguma, ela não vai lhe reconhecer. E realmente ela não me reconheceu. E ali assim ficou um misto de alegria por revê-la ainda viva, ainda encarnada, mas também misturado com uma tristeza muito grande, porque não teve o mesmo impacto, não houve como fazer ter as lembranças. E aí o pensamento que me veio, que eu acho que é o pensamento que viria na cabeça de qualquer um se estivesse lá: por que eu não vim antes?
eu poderia ter vindo um pouco antes. Ela teria me reconhecido e o encontro seria diferente. Então, como a vida é curta, embora as pessoas que nós amamos continuem vivas, nós não sabemos quando vamos reencontrá-la, nós não sabemos em que circunstâncias vamos reencontrá-la, nós não sabemos como elas estarão, nós não sabemos como nós estaremos. Então, vamos amar hoje, vamos viver hoje, porque amanhã pode ser tarde demais, tá certo? Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos, muito obrigado.